Irmãos, de fato, uma alegria estar aqui com vocês. Estive aqui, comentei com o presbítero Alberto na semana passada, vim conhecer o terreno, né? Como é que era a igreja. Eu vim aqui uma outra vez há muito tempo, não lembrava mais. E quando o pastor Pedro solicitou um auxílio, né, para que estivéssemos aqui expondo e compartilhando com você da palavra de Deus, é um motivo de alegria e contentamento. Hoje, irmãos, a penúltima mensagem na carta de 1 Pedro. Na semana que vem, será a última mensagem, provavelmente o irmão Rodrigo estará aqui com vocês. E hoje, um fechamento desse assunto tão importante, de uma carta que vem sendo exposta ao longo de vários domingos aqui com vocês. Vamos ler o texto? A porção de hoje que nos reserva, primeira carta de Pedro, capítulo 5, como está aí bem projetado, do verso 6 ao verso 11. Eu quero só combinar algumas coisas com os irmãos antes, para que assim a gente procedamos bem. Sugestão para vocês, tá? Aqui eu vou pedir para vocês abrirem alguns textos bíblicos e eu vou dar o tempo necessário e eu preciso que vocês abram. Vocês leiam junto comigo. Tá? Esse texto principalmente, seja na sua Bíblia de papel ou no seu celular. Eu vou ler aqui na versão ARA, né? A versão revista e atualizada. Né? Se você tiver um celular e quiser mudar para essa versão, ok. Senão você acompanha na Bíblia que você tem aí mesmo. Tá? Uma outra orientação que eu deixo para os irmãos é que sim, é uma verdade. Mesmo que você queira, mesmo que você se esforce, em algum momento as atribulações da vida vão concorrer com essa mensagem. A segunda-feira, as preocupações para depois, alguma coisa que ficou sem resolver, ou até mesmo alguma coisa que você leu aqui e você quer ler um pouco mais porque te surpreendeu. Como disse muito bem o presbítero Alberto, temos uma semana e hoje o domingo, dia especial de adoração ao Senhor. Cantamos, confessamos e falamos com Deus. E agora Deus vai falar com vocês. Todo domingo, irmãos, quando alguém aqui se apresenta, na autoridade de Deus, como servo, para ler as Escrituras e trazer para vocês o que Deus quer dizer para vocês, que maravilha e poder que é isso. Eu sinto essa responsabilidade e esse peso também. E não faço por forças ou por conhecimento, mas na dependência daquele que é Senhor desta igreja também, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler então assim, primeira carta de Pedro, capítulo 5, do verso 6 ao verso 11. 6 versículos apenas, irmãos. Fala assim. Vou ler na hora, tá? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Verso 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, temos a convicção e a fé, ó Pai, de que há tanto tempo o Senhor usou o Espírito Santo para escrever através de Pedro. E essa carta e essa porção está hoje aqui colocada, ó Pai, no dia 23 deste mês, na cidade de Cosmópolis, nessa igreja. Nos alimente com a Tua palavra, Senhor. Abre os nossos ouvidos e que Teu Espírito Santo, Todo-Poderoso, que sonda os nossos corações, que sabe as nossas motivações, que nos conhece melhor do que nós mesmos, faça em nós, ó Pai, obra perfeita, para que possamos sim, ó Pai, cumprir a Tua vontade. Sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, temos aqui 3 pontos, 3 recadinhos pequenininhos para nós levarmos para casa hoje.
Sejam humildes, resistam ao diabo e olhem para Cristo. E coloquei no plural porque o texto fala assim. Pedro aqui escreve uma carta para aqueles irmãos dispersos e forasteiros, fora da sua terra, da Bitínia, de Ponto, da Galácia, da Ásia, e lá eles estavam no começo de uma perseguição, e Pedro escreve essa carta a partir de Roma. Vocês vão ver isso no próximo domingo. E Pedro vai explicar no finalzinho da carta das saudações que ele faz isso, irmãos, para que os crentes espalhados em sofrimento, eles sejam encorajados e recebam as testemunhas, o testemunho dele do que Deus fez por ele. E esse tema é muito interessante. O pastor Eber, que há tanto tempo, né, irmãos? Ele pastoreou a Igreja da Aliança, ele sempre usava e ressaltava esse termo, encorajamento. A nossa versão aqui da área, ele fala em exortação. Eu escrevi para exortar vocês, mas no intuito, irmãos, de encorajar, de mostrar um caminho, de mostrar que é possível, que existe um Deus que está sustentando a vida de vocês. Pedro, então, ele vai falar da salvação no primeiro capítulo e no segundo capítulo, de que ele fez boa obra em vocês. E nós precisamos entender, irmãos, uma coisa aqui muito crucial, ainda de maneira introdutória. Deus é um Deus que nos salvou, Deus é um Deus que está nos salvando, e Deus é um Deus que nos salvará. Pela justificação, irmãos, quando Cristo morreu na cruz e fez trabalho perfeito, derramou o seu sangue puro e inocente por nós, nos tornamos justos perante Deus. Deus olha para nós e naquele momento Ele nos salvou. Estamos salvos, irmãos. Não há nada, não há nenhum poder, não há diabo, não há autoridade e não há pecado que possa nos arrancar da mão do Senhor. Nós cantamos aqui agora há pouco no último canto. Não há como arrancar alguém. Como é que alguém pode arrancar das mãos de Deus aquele a quem Ele ama? Quem nos separará do amor de Deus? Que poder tem isso? Não existe. Deus nos salvou. Mas Ele nos chamou então para tirar um caminho, para caminharmos nesta terra como os forasteiros, e Ele está nos salvando. A santificação é isso, irmão. Deus está nos salvando. De glória em glória, dia após dia, semana após semana, mês após mês, Deus está colocando em nós a imagem de Jesus Cristo. Um crente que não tem essa divisão, um cristão que a gente não nota isso, existe um grande problema. Eu me recordo de uma famosa pregação, a chamada pregação chocante, né, de Paul Washer. Ele traz uma figura muito forte ali. Ele diz que vem um caminhão descendo numa ladeira, e esse caminhão está lotado, né, de concreto. Ele desce ali então e tem uma pessoa no muro, e aquele caminhão pega e bate na pessoa e prensa ela no muro. E essa história um homem conta para convencer os amigos do trabalho que ele chegou atrasado porque um caminhão desse chocou contra ele. E ninguém entendeu. Ninguém que tenha um encontro com um caminhão desse sai do mesmo jeito e vai trabalhar. Ninguém que tenha um encontro com Cristo, irmãos, continua do mesmo jeito e não segue se aperfeiçoando, melhorando, santificando-se no Senhor Jesus Cristo. Deus está nos salvando. Mas também é verdade que Deus nos salvará. No final dessa história, da consumação dos tempos, Deus então nos levará daqui. Jesus irá voltar e nós subiremos com Ele, salvos perfeitamente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus nos salvará. Mas Pedro então continua na sua carta alertando, irmãos, de que nessa vida aqui nós precisamos provar que estamos salvos, que estamos sendo salvos. Ter um comportamento, um testemunho que mostra que dia após dia, período após período, nós somos sim, mais parecido com Jesus Cristo. E ele vai falar então da submissão. Nós devemos ser submissos aos governos, nós devemos ser submissos às autoridades, nós devemos ser submissos aos presbíteros. Ele faz um alerta para que as mulheres sejam submissas em Cristo aos maridos. Ele
ele vai alertar que nós devemos ser submissos aos nossos patrões, a quem nos dá o dinheiro do trabalho, que nós não seremos preguiçosos. E ele vai nos ensinando, então, a sermos submissos e humildes neste mundo para a glória dele. E ele chega aqui agora, então, no verso 6 do capítulo 5, ensinando, irmãos, que agora também nós devemos ser humildes perante o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. E ele fala assim, então, no começo do verso 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. O que quer dizer isso? Agora chega aqui aquele momento que eu vou pedir para vocês abrir dois textos bíblicos. Um primeiro, por gentileza, eu quero que você abra aí o texto de Lucas 1, por gentileza, eu espero. Quero que você leia. Eu não quero que você confie em mim. Eu não quero que você ouça simplesmente da minha voz. Eu quero que você veja o que está aí registrado. Lucas 1, versos 46 a 55. Lucas 1, esse aqui é o cântico de Maria. Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, escolhida na sua humildade para trazer o Salvador encarnado até nós. Maria, então, na sua consciência, ela escreve um cântico, uma música, e ela canta aqui. E aqui, os irmãos vão ver junto comigo que ela fala do braço de Deus, da mão de Deus, do que Deus faz com as pessoas. Acompanhe comigo, então, a partir do verso 46, Lucas capítulo 1. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Verso 52. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos seus pais. Então ela ressalta aqui que foi o braço de Deus que derrubou os poderosos e exaltou os humildes. Irmãos, quando a gente fala aqui de mão de Deus, nós estamos lembrando aqui que Deus tem agido na macro história, na grande história e na sua história, na sua vida. Recentemente, o pastor Emílio, pastor da igreja Semear, lá de Brasília, ele numa conferência, ele fez uma colocação interessante, uma alusão muito interessante. Você é capaz de lembrar do nome dos seus 4 avós? Talvez sim, né? Os pais do seu pai e da sua mãe? Talvez você se lembre. Da onde eles vieram? Talvez você saiba. E dos 8 nomes dos seus bisavós? Será que vocês conseguiriam lembrar? Um pouquinho mais difícil, né? De onde eles vieram? Algumas famílias mapeiam, a sua árvore genealógica para saber as suas origens, as suas histórias. Algumas pessoas precisam fazer isso para conseguir um passaporte internacional ou a cidadania de outro país. Mas, e dos seus 16 tataravós? Será que vocês saberiam os nomes, a origem disso? E dos 32 tataravós? E acima disso, irmãos, como é que funciona? 64, 128, 256, 512, 1024, e a gente vai voltando e a conta fica maior. E vocês pararam para pensar que se uma única dessas pessoas morresse na infância, olha, uma única dessas pessoas morresse na infância, você não estaria aqui, nesta igreja, neste lugar, ouvindo esse sermão? Humilhem-se, irmão, porque Deus preservou vocês até aqui. Eu não conheço a história de cada um de vocês aqui. Eu não conheço. Mas cada um de nós temos essa história do encontro com Deus. E cada um de nós tem uma história assim de sofrimento, porque este mundo é um mundo de sofrimento. Pedro, na sua carta, ressalta isso. Este mundo é um mundo de dor. Este mundo é um mundo quebrado, irmãos. Tem dores que ninguém sabe.
Tem dores que sofremos sozinhos. Infelizmente, não deveria ser assim. Mas é verdade, irmão. Passamos por lutas, por situações, por frustrações, pelos nossos pecados, por outros pecados, por situações justas e injustas. Mas Deus é o Deus que tem preservado a sua história e você está aqui no dia de hoje. Porque desde lá atrás Ele fez isso. Mais um texto, por gentileza. Esse vai ser o último texto que eu vou pedir. Deuteronômio, capítulo 6, lá no comecinho da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, por gentileza, eu quero que você leia junto comigo. Também usando aqui a expressão do verso 20 ao 25, irmãos. Acompanhe, eu vou esperar você abrir. Eu quero que você leia, preste atenção, palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 6, verso 20 a 25. Depois a gente volta lá para Pedro para a gente continuar. Eu vou ler aqui, tá? Deuteronômio 6, 20 a 25. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. 24. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. O Senhor tirou aquele povo do Egito. Então, nesse texto aqui de Deuteronômio, onde o povo de Deus, irmãos, estava prestes a entrar na terra prometida, eles cumpriram então aquela peregrinação no deserto, viram então ali nas planícies de Moabe, estavam perto do Jordão e olhando a terra prometida, logo, logo eles iam invadir aquela terra conforme o Senhor tinha ordenado. Moisés então dá instruções para esse povo. Olha, quando seus filhos perguntarem, o que é isso daqui? Por que vocês fazem isso? Por que vocês vão na igreja? Por que vocês ouvem o homem pregar? Por que vocês leem a Bíblia? Por que vocês obedecem isso? Digam a eles que o Senhor tem nos dado a sua poderosa mão, tem nos preservado até aqui. Se eu tenho vida e tenho vocês, é porque Ele fez isso. Eu perguntei sobre a história dessa igreja aqui para o presbítero Daniel Zanchi. Ele me disse, posso não ter todos os detalhes, irmãos, ele me disse o seguinte, que essa igreja passou ao ponto de quase fechar. Quase fechar. Uma cidade como Cosmópolis, onde tem poucos púlpitos fiéis. Sim, irmão, poucos púlpitos fiéis. Há muitos púlpitos que pregam, mas pregam bobagem, pregam veneno. E estão cheios de pessoas bebendo veneno. E não são palavras de Deus, são vozes de homens. Conselhos e bons conselhos, mas que não visam a explicação e aplicação daquilo que Deus deixou. Mas, irmãos, não foi por estratégia humana. Não foi por politicagem ou porque aqui a gente não pode ficar sem ninguém. Foi o próprio Deus, a poderosa mão de Deus agiu. E hoje estamos aqui, irmãos. Todos vocês aqui. E pode vir mais gente, mas os que estão aqui são providência de Deus. Então, quando Pedro, ele lembra isso e fala assim, irmãos, considere isso. Quando você vir aqui, hoje, nós temos aqui bancos um pouco mais cheios. Na semana passada, nós tínhamos bem menos gente. Irmão, se você vier aqui, não desanime por isso. Humilhe-se, eu estou aqui. Deus me preservou. Deus me trouxe. Mais pessoas podem vir. Deus tem esse propósito. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Por quê? Aqui, vamos voltar lá, por gentileza, no 1 Pedro 5, lá no verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, porque para que ele em tempo oportuno vos exalte. E ele continua no verso 7.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de vocês. Essa é a certeza. Deus tem cuidado dessa igreja. Deus tem preservado os poucos dessa igreja para que em momento oportuno, de quando Deus decidir, no tempo de Deus, quando vocês estiverem preparados, haja, irmãos, uma exaltação do próprio Deus deste lugar, onde mais pessoas podem ouvir pregação fiéis, onde mais pessoas serão salvas, terão esse encontro estrondoso com Jesus Cristo, e terão a divisão da sua história, antes e depois de Cristo, e caminharão com vocês esse caminho, sendo salvos, e mostrando e provando que são salvos, e poderão ouvir uma pregação como essa, e se exaltar com Deus, se gloriar com o Senhor. Deus, irmãos, é o Deus que tem cuidado de vocês. É por isso que ele diz, lance as suas ansiedades. Lance, irmãos, aquelas situações do seu coração. Eu estava ansioso para vir aqui. Ansioso, irmãos, porque eu iria pregar uma mensagem de humilhação. E eu tinha muito receio de me ensoberbecer pela oportunidade. De tão contente que eu estava de compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. É um medo que todos nós temos que ter, irmão. É um receio de todos nós. Sabe por quê? Sucesso, irmãos, requer recompensa em qualquer área. O sucesso, ele tem um preço. Ele quer uma recompensa. Ele quer um elogio. Ele quer um retorno. Quando você vem a essa igreja, e só você vem para todo mundo, e eu vim. Ele não veio. Como nós somos tentados a isso, irmãos. Mas o texto nos chama, humilhai-vos. Não façam isso. Considere o outro superior a você mesmo. Considere o que Deus tem feito. Veja que Deus está agindo. Deus não está parado. Lançai sobre ele isso, irmãos. E sigamos em frente. Porque ele tem cuidado de vós. Verso 8 diz o seguinte, irmãos, continuando aqui. Vamos falar sobre o diabo agora. Diabo. Ele existe mesmo? Tem chifrinhos? Fala assim, vou ler o verso 8 e o verso 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, Martinho Lutero, ele vai ter uma frase curiosa, o reformador Martinho Lutero, que vai falar o seguinte: o diabo também é orgulhoso. É bom a gente tirar sarro dele para ele ficar bem nervoso. Ele tinha essa frase. Sabe que é por isso, por esse pensamento, que o pessoal começou a criar imagens do diabo do jeito que a gente conhece, com chifrinho, magrinho, com rabinho, feinho. Era para tirar um pouco o sarro do diabo. Porque não é bonito aquilo, né? E diziam que ele é orgulhoso, então era uma maneira de você derrotá-lo. É uma visão. Isso não deu muito certo. Porque essa imagem se popularizou, e é isso que se imagina, às vezes, do diabo. Muitos acham que ele não existe, e outros acham que tudo o que acontece é por ele. Essa mensagem aqui de Pedro, irmãos, é um alerta assim. Quando o texto fala assim, sede sóbrios e vigilantes, eu escolhi essa versão para ler aqui hoje na ARA, por causa desse versículo. Na NVI, que também tem uma boa tradução, é fiquem alertas. Mas eu escolhi sóbrio aqui, sóbrios e vigilantes. O que é sóbrio, irmãos? É não estar bêbado. Né? É você estar consciente. Porque o orgulho, a soberba, a altivez, irmãos, te cega, te embebede. Nós muitas vezes estamos embebidos de nós mesmos, do nosso ego, do nosso achismo, das nossas soluções. Domingo após domingo, esse púlpito aqui fala uma mensagem para você. Não é mesmo, irmão Gerson? Traz uma verdade bíblica da parte de Deus, do céu para vocês, para a terra, para vocês caminharem e fazerem o que ele lhes pediu. Mas muitas vezes nós nos ouvimos, irmão. Nós nos fazemos de surdos, orgulhosos.
Sabia que nós podemos ser orgulhosos aqui dentro? Deus nos dá preceitos e maneiras de lidar com as coisas, de como lidar com os irmãos. Pedro, irmãos, nos capítulos anteriores, dá tantos recados, onde que eu lembro assim, enfaticamente, ele falando, olha, ame o seu irmão de coração. Ame o seu irmão de coração. E não só isso, ame o seu irmão de coração e ardentemente. Não podemos, irmãos, se queremos ser uma comunidade sóbrios e vigilantes, eu vou explicar aqui como é que a gente resiste ao diabo. Um protocolo. E aí, irmão, como é que vai? Tá tudo bem? Venceu lá? Orando por você, hein? Passa lá em casa. Vamos lá. Não é isso, irmãos, amar ardentemente. Precisamos andar juntos. Saber a dificuldade um do outro. O texto bíblico, na sua carta aqui, ele fala sobre ser hospitaleiros, todos nós. Quem entrar aqui não vai sair diferente. Eu não tenho condições de dizer que ela vai sair salva, não. Não é comigo isso. É o Senhor que faz isso. Mas entrou aqui, ela vai lembrar de mim. Ela vai saber quem eu sou. Ela vai saber o Deus que eu sirvo. Não podemos, irmãos, sermos orgulhosos, ouvir e não obedecer. Vou falar uma frase aqui, estou aqui no meu tempo ainda, tá? Vou falar uma frase aqui, com todo respeito, mas muito forte, e conto uma historinha para vocês. Lá na Patagônia, na Argentina, tem um animal lá que não é foca, é semelhante a um leão marinho. E foca não tem orelha, viu, irmãos? Mas esse leão marinho, ele tem uma orelhinha pequenininha. E por causa dele ter uma orelhinha pequenininha, o nome científico lá começa com otária. É o nome científico, tá? Porque oto é de ouvido, né? Otorrino é de ouvir. Então ela tem a orelhinha. Só que é um animal grande e pesado. E como ele tem a orelhinha pequenininha, o pessoal achava que ele não ouvia muito bem. Ele tem um ouvido interno, mas ele não ouvia muito bem. Essa palavra depois, ela foi se popularizar num tango argentino. E depois isso veio para o Brasil. É a origem da palavra otário. Que quer dizer o seguinte, é aquele que não ouve bem. Essa alusão, né, de como começa, olha como é que é curioso, como é que surgem as palavras, né? Do animal, da orelhinha pequenininha, aquele que não ouve bem. Pois eu digo para vocês, irmãos, não sejam crentes otários. Crentes que não ouvem. Crentes que não mostram uma diferença depois de ouvir uma mensagem aqui. Irmãos, eu não venho aqui apontar dedos de forma alguma. Porque Pedro, vocês vão aprender isso na semana que vem, veio encorajar vocês. Essa que é a mensagem. A exortação é de encorajamento, irmãos. A exortação é para que a gente siga junto e ande junto. Deus está nos salvando e a gente vai mostrar isso. Esse é o convite. Mas na humildade, não na soberba. Vigiai. Irmãos, o diabo é verdadeiro. Ele não tem todo o poder. Ele não é onisciente. Ele não é onipresente. Esse texto aqui não é para você ficar com medo. Viu? Pode dormir sem medo. Ele não é nada perante Deus. Mas há uma realidade que ele está ao derredor. Bem disse o pastor Jailson no culto hoje, lá pela manhã, que a alusão ao leão é muito propícia. Não é um animal que ataca a esmo. Ele fica lá, já viu esses programas, né, de animais? Ele fica lá na espreita, olhando para aquele que é o mais fraco, se desgarre. Para aquele que talvez o mais novo, que é mais inexperiente, que é mais ansioso, já fácil de agarrar. Sabiam disso? Irmãos, o diabo está em derredor, procurando os orgulhosos, procurando os crentes otários que não podem. Vigiai, não se ache. Existe um livro do C.S. Lewis, Carta de um Diabo a seu Aprendiz. Irmão, esclareço aqui, tá? C.S. Lewis não falou com o diabo, não entrevistou ele. É uma ficção, é uma ficção. Ele pegou os princípios bíblicos, certo? E escreveu como se um diabo-chefe
ensinasse um diabo aprendiz a como lidar com os pacientes, que são nós, tá? Ele chama nós de pacientes. E nesse livro, ele chama Deus de inimigo. Ele fala, ó, o inimigo, ele pensa assim. E lá, nessa obra de ficção, C.S. Lewis conta que o diabo chefe tem um capítulo, o capítulo 14, se eu não me engano, só sobre humildade. Viu, Ricardo? Só sobre humildade. Olha, quando você encontra aquele paciente lá, ele está humilde. Ele precisa fazer alguma coisa. Vai lá e sopra para ele, viu, Melissa? Sopra para ele o seguinte, ó, e sopra. Como ele é humilde. Como ele é bom em ser humilde. Convence ele disso. Mostra como só ele faz, só ele vem na igreja, só ele sabe, só ele estuda. Mostra para ele. Olha só, irmão. Nós temos aqui duas vertentes. Aqueles irmãos que são orgulhosos, soberbos, que não se colocam debaixo da mão de Deus, o leão vai tragar, o leão quer morder, o leão vai fazer uma desgraça. Mas aqueles que também que são humildes, que estão seguindo no caminho, esses também podem ser alvos de Satanás, para que sejam convencidos a não serem os humildes, porque isso não lhes interessa. Porque o inimigo de Satanás tem dado um outro recado para nós aqui. Coisa. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Orem pelos seus pastores. Orem, irmãos. Se o diabo quer causar uma desgraça aqui, é derrubar o seu pastor. Irmãos, não aponte, não sejam orgulhosos, irmãos, não sejam crentes otários. Vigiai. Não vinha no culto dar nota. Foi legal hoje. Não foi bom hoje. Foi legal hoje, mas tinha pouca gente. Você viu que o cântico estava meio assim? A outra igreja é assim, irmão, pastor. Não dê lugar ao diabo, que ele está à espreita. Os irmãos bem sabem que a Bíblia fala que a gente tem que fugir da tentação. Quando está posto em nós a tentação, foge, não se acha forte. Quem acha forte cai. Sabia que naquilo que você é melhor, e de fato é melhor, é um grande perigo para você? Adão pecou no Éden, no lugar perfeito. Noé, a única família salva de toda a humanidade, saiu da arca e se embebedou. Coisa que Deus abomina. Moisés, um homem manso, ele quase que praticamente bateu a porta, bravo, dando porrada numa rocha, e falou assim, eu tenho que resolver isso para vocês, povo, desprezando a santidade de Deus. Abraão, o pai da fé, irmãos, o pai da fé, aquele que acreditou, aquele que saiu de uma terra e foi para outra terra, mentiu por 2 vezes, não confiou em Deus. Permitiu soluções para ter filhos, olha a desgraça que foi. Homens que tinham as suas virtudes, mas das suas virtudes caíram porque não vigiaram. Davi, os irmãos bem sabem a história, homem segundo o coração de Deus, adulterou e armou um assassinato. Irmãos, a história não é suficiente para mostrar para vocês que nós não podemos ser iguais? Como é que você resiste ao diabo? Na fé que você resiste ao diabo. Se a tentação você tem que fugir, como é que o texto então vai dizer resista ao diabo? Como? Como é que você resiste ao diabo, irmã? Como é que é? A tentação você foge. Hoje eu tenho tempo aqui, só para compartilhar um negócio com vocês. Provavelmente vocês sabem disso, eu vou dizer aqui para ressaltar, para melhorar, que vocês se lembrem, tá? Aquela historinha de que alguém, lá um fazendeiro, ele queria contratar um carroceiro. Ele começou a fazer entrevista. E tinha um grande abismo ali, tá? Um grande abismo. Ele falou assim, olha, eu quero saber a sua habilidade. Quantos centímetros do abismo você passa? Já lembrou da historinha, né? Vamos lá. Quantos centímetros do abismo você passa sem cair? Ah, eu passo 10 centímetros. Aí o cara foi lá e passou bem. O cavalo lá, beleza. Veio um segundo candidato. E você? Eu passo a 1 centímetro. Olha, o abismo é grande. Ele passou e passou muito bem. Veio um terceiro e respondeu o seguinte para ele. E você? Como é que você vai sair dessa agora? Ele disse o seguinte, olha, eu passo o mais longe possível.
Eu não passo perto do amigo. Isso é fugir da tentação. Não é bater no peito, irmão. Agora, e resistir ao diabo? O texto fala na fé. Eu não conheço o nome do irmão, né? O irmão ali que está de azul. Na fé, irmão. No conjunto de coisas que nós cremos. Nas verdades que domingo após domingo tem aqui aparecido. Irmãos, não falte igreja. Vir à igreja não lhe dá autoridade para ser soberbo ou ser maior que os outros. Sabe por que eu falo isso, irmão? Porque vai vir a velhice e você vai querer vir na igreja porque não vai. Pode vir uma enfermidade, você quer vir à igreja e você não vai. Se Deus te deu condições, abra mão da sua preguiça, das brigas da sua casa, dos horários que já venceram, e venha à casa do Senhor ouvir isso. Para juntos caminharmos, irmão. Para não sermos soberbos, para sermos humildes, para resistir ao diabo junto. Porque essa carta é uma carta para o povo, essa carta é uma carta para a igreja. Eu fiquei em dúvida aqui, na hora de colocar os títulos, né? Eu tinha que colocar, seja humilde, resista ao diabo. Eu quero atingir cada uma das pessoas, eu quero olhar nos olhos e dar para ela um bom recado. Mas eu desisti dessa ideia, porque a carta de Pedro fala com a igreja, com o povo, com o corpo. Quem sou eu para mudar isso, irmão? Quem sou eu? Eu sou simplesmente aqui aquele que dá o recado, que transmite a mensagem. Ah, Senhor, é para este povo, é para fazermos juntos, é para nos amarmos ardentemente juntos, é para sermos hospitaleiros juntos, é para caminharmos na santidade juntos, irmão. Juntos. Fala aqui no texto, estou aqui terminando essa parte. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. É verdade, irmãos. Nós não estamos sozinhos no sofrimento. Olha, eu digo para os irmãos, às vezes nós nos doemos na nossa dor, nas coisas que acontecem conosco, até a gente conhecer a história do outro. O duro é que a gente não conhece a história do outro. Compartilho com vocês uma experiência pessoal. É minha. Você tem a sua história. Que talvez porque você não está aqui no púlpito, não tem condições de compartilhar agora. Mas quem sabe um dia numa roda, numa visita, numa sentada, numa conversa, irmãos, você possa compartilhar comigo e com outros, talvez das suas lutas. Vamos caminhar juntos. Eu tenho 2 filhos, Marial e Benjamin. Benjamin tem 8 anos de idade. Ele é autista. Lindo. Forte. Uma das maiores satisfações que eu tenho na minha vida é que, apesar dele ser autista, ele acompanha o culto comigo, do meu lado. Não foi fácil. Orei muito para Deus. Mas que delícia crer na aliança. Os seus filhos estão aqui saudáveis. Entendem até o que eu falo aqui. Talvez comentem algumas coisas com vocês na sua casa. O meu não entende ainda. Oro para que Deus faça isso. Mas talvez não aconteça. E isso só vou ter essa experiência, irmãos, na vida vindoura, onde esses males todos serão removidos. Mas hoje, ele ainda é pequeno, de 8 anos de idade, ele é fofinho e lindinho. Mas ele vai crescer. Como é que vai ser o futuro? Eu tenho as minhas lutas, as minhas dúvidas, as minhas ansiedades. Você tem as suas. Há mães que já perderam um filho. Olha, assim, não existe uma dor, hein, irmãos. Enterrar um filho. Eu tenho meu filho. Quem tem maior dor? Ela ou eu? Há pais que têm os filhos longe da igreja. Que dor, irmão. Afastado de Deus. Não suportam ouvir isso daqui. Isso é perder tempo. Não vem junto. Quem tem a maior dor? Eu posso me achar, irmãos? Ah, eu sou coitado. Será que tem? Irmãos. Ah, se nós sentássemos juntos e conversássemos e percebêssemos que todos nós passamos por essas dificuldades. Inclusive os nossos pastores, irmão.
os nossos presbíteros. Irmãos do céu. O ministério, às vezes, é o irmão ali de preto, não sei o seu nome, mas falando com o irmão. Os pastores, às vezes, vivem solitário. Vêm situações da igreja que eles não podem perder a cabeça. Eles não podem contar para o outro. Eles não podem chamar, ele não pode chamar o Ricardo, olha, o Beto, não. Porque isso pode ser uma bomba, pode ser pior. O diabo está aqui, ele sabe disso. Ele olha, ele vê. Olha, irmãos, não é assim. Orem por ele. Não acho que vocês passem por isso. Ah, o líder não fez isso. Tem tempo. Não faz direito. Calma, irmão. Calma. Humildade. Vamos ver primeiro, vamos conversar. E terminando aqui então, nos 2 últimos versos, fala assim, irmãos, olhem para Cristo, né? Fala assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Só o 10 por enquanto. Então, o Deus da graça, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus que não põe pecado debaixo do tapete, Ele não é um Deus que dá migué. Não, nosso Deus não faz isso. Apregou-se aí um Deus que eu não conheço. Um Deus que não pune o pecado. Deus não, esse Deus é um Deus de amor, mas um amor como Papai Noel. Não é esse o Deus da Bíblia. Nós aqui servimos ao Deus verdadeiro, ao único Deus. Não ao Deus que as igrejas aí ditas evangélicas criam nas suas cabeças e apregoam como veneno. E as pessoas estão bebendo esse veneno. Eu digo isso e ressalto isso, irmãos, para que vocês se animem, para encorajar vocês a trazer pessoas aqui, viu? Convidar para vir à igreja não é evangelismo, mas é um bom comportamento. Ah, ela não vai acreditar, não vai entender. Irmãos, olha, há histórias aqui que se nós conhecêssemos, então Deus faz obra mesmo. Teve aquele impacto, Deus mudou a vida, transformou. E Deus está provando que salvou aquela pessoa. Então esse Deus da graça, que é justiça e graça, que Ele quer abençoar, Ele quer cuidar de nós. Ele que fala isso. Humilhem-se perante mim porque é bom. Não façam só o que vocês querem fazer, o seu achismo, as suas soluções. Não façam isso, irmãos. Me lembrei aqui de uma passagem de Pedro. Jesus pergunta assim para os seus discípulos, viu? O que as pessoas estão falando de mim por aí? Aí os discípulos respondem assim, olha, diz o Senhor Jesus, as pessoas estão falando que o Senhor é Elias, que o Senhor é tal pessoa, né? Talvez o Senhor é João Batista. Aí ele pergunta assim, tá, mas quem eu sou para vocês? Aí Pedro, que é uma liderança dos discípulos, me responde assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus responde assim, sim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isto quem te revelou foi Deus. Sozinho você não chegaria, não é só pela sua inteligência, foi Deus que te falou isso. A pessoa olhar um homem na sua frente, um homem como eu, e ele confessar que ele é o Cristo, o Filho de Deus, só se vindo do céu, irmão. E Deus faz isso. Mas aonde que eu quero chegar ressaltando? Falando de Pedro, viu? Que escreveu essa carta. De Pedro, que também mostrou orgulho. Aí, quando Jesus explicou isso, ele começou então a explicar para Pedro, viu, irmã? Aquela irmã ali de marronzinho, né? Jesus começou a explicar para os seus discípulos que ele precisava morrer. Eu preciso morrer. Pedro achou estranho, viu, irmão Gerson? Não. Ele começou a dar, não precisa disso. Que isso? Puxa, é gostoso aqui, estou aprendendo. Não, calma. Ele começou a aconselhar a Cristo, mostrando um caminho melhor, irmã. Neste momento, Jesus falou assim, afasta de mim, Satanás. Porque isso são coisas humanas. O que quer dizer isso, irmão? Quando a gente na igreja aqui quer tomar soluções estratégicas meramente humanas, isso é satânico. Porque isso não compartilha com as coisas de Deus. Deus tem uma solução, Deus tem um recado, Deus tem os seus preceitos e nós escolhemos os nossos.
Os nossos, se não forem esse caminho de Deus, não é o caminho cá ou o caminho lá. Pedro passou por isso. Jesus o chamou. Ele não foi possuído, viu, irmãos? Quando Jesus disse isso, ele não estava possesso não, tá? Mas era a explicação de que aquele procedimento não era adequado na igreja de Deus. Por mais bonitinho que poderia parecer, não era adequado à igreja de Deus. Então é esse Cristo que nos chamou, que também sofreu, e aqui, irmãos, no finalzinho desse versículo, ele vai usar 4 verbos, eu adoro isso, eu gosto muito disso. O reverendo Hernandes Dias Lopes é especialista em fazer isso, né? Nos sermões dele, ele é uma metralhadora de sinônimos. Ele vai falar assim, não, porque essa igreja é linda, essa igreja é maravilhosa, essa igreja é bela. Ele faz 10 sinônimos ao mesmo tempo, né, ali, e fica muito legal isso. Pedro faz isso aqui. São palavras que reforçam, que encorajam. É a mesma coisa quando ele fala assim, olha, irmãos, porque Deus vai aperfeiçoar você, Deus vai firmar você, Deus vai fortificar você e Deus vai fundamentar você. Deus vai fazer. Deus já tem feito. Humilhe-se, vigiem e orem para Cristo. A ele, verso 11, irmãos, terminando aqui o nosso raciocínio. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro esteve no Sermão do Monte. Ele ouviu a oração do Pai Nosso. No finalzinho fala isso lá, né? A ele, irmãos, seja todo o poder, toda a glória. Essa é a nossa vontade, o nosso desejo. Eu quero aqui falar para os irmãos, ainda como maneira de conclusão, para vocês serem humildes, resistirem ao diabo e olharem para Cristo. Eu quero compartilhar com vocês e vou ler aqui no meu celular, muito pausadamente. O pastor Jonas Madureira, pastor Batista, ele publicou numa rede social dele um texto que achei muito propício para a gente ler aqui. E fala de humildade. E fala de tentação. Porque eu falei aqui do diabo. Cuidado com ele. Mas não tenham medo, não vivam no medo aí. Lutero vai dizer o seguinte, nós temos 3 inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Ele fala um pouco disso. Se você puder olhar para cá, para você ouvir, vou falar pausadamente, e você, talvez me ouvindo falar, aprenda melhor, tá? Seu maior conflito não será contra o mundo, será contra Deus. Jamais confie naqueles que batem no peito e esbravejam, que fazem a vontade divina sem luta. Ah, para mim é fácil. Tranquilo. Somente quem sabe das implicações sobre o Deus da providência luta com Deus. Alguém pode cogitar que a maior luta do crente é contra os demônios. Alguém pode falar isso. Tal crença dura apenas um instante. Aquele instante em que as escamas dos olhos caem e o crente se descobre na tentação, lutando não contra os demônios, mas com Deus. Calma, não se atemorize. Como disse Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, é somente na luta com Deus que vencemos as tentações. É somente na luta com Deus, vou explicar. Todavia, vencemos não porque derrotamos a providência de Deus. Longe disso. Vencemos porque Cristo nos venceu. Na luta com Deus, só saímos vencedores quando Ele nos vence. Lembra da frase? É quando eu estou fraco que sou forte. Se na hora da tentação alguém obedeceu a Cristo, é porque Cristo derrotou. A nossa luta, irmão, da carne e do espírito. Em sentido contrário, se alguém desobedeceu, isso não quer dizer que Cristo perdeu a batalha. Significa apenas que Cristo entregou o desobediente às suas paixões e vontades. O que você fez porque você quer. Nesse caso, o desobediente definitivamente não perdeu a batalha. Ela sequer aconteceu. Ele, na verdade, se autodestruiu. E só o tempo
o mais implacável dos arautos, haverá de mostrar todas essas coisas. Reconciliação com Deus, irmãos, é uma luta. A tentação está à nossa porta. E por que ele chama assim que o nosso problema é nós com Deus? Lutar contra Deus. Deus tem vindo aqui todo domingo trazer a sua mensagem. E você luta com ele. Ah, que difícil é. Perca para Deus, irmão. Perca para Deus. Eu quero terminar o seguinte para vocês, falando desses 3 conselhos. Quando a tentação bater, irmão, na sua porta, faça como um dia Lutero muito bem pensou. Não atenda a porta. Chame outra pessoa para atender. Chame Cristo. E diga para a tentação e para o diabo. Como é que é o nome do irmão? Diga para ele assim: olha, o Gilberto morreu. Agora quem vive aqui é Cristo. Quem vive aqui? Deus os abençoe, irmão. E vamos juntos, tirar esse caminho do Deus que está nos salvando, do Deus que vai nos salvar, do Deus que nos salva. Glórias a Ele. Amém. Convidar o nosso irmão.